da direita, teu irmão da esquerda, e diz para ele como é bom ele estar aqui junto com você para adorar o teu Deus. Agora você tem comunhão, você tem paz. Aleluia. Agora você levanta a tua mão aos céus e começa a adorar o teu Pai, aquele que te deu a vida eterna por intermédio do seu único Filho, aquele que juntamente com a salvação Ele entrega para nós todas as outras coisas, aquele que tem acrescentado às nossas vidas, que nos tem dado graça, que nos tem visitado com misericórdia, aquele que teve prazer em nos receber como seus filhos, nos deu o direito por adoção de sermos chamados filhos de Deus. Lembra do teu dia, igreja, de tudo que você passou, de quantos livramentos Deus te deu hoje, de quantas bênçãos você recebeu, de tudo que aconteceu, mas você está aqui vitorioso, adorando ao Senhor teu Deus, o Deus dos céus, aquele que tem todo o poder para te dar salvação, para garantir felicidade para você. Aleluia. Vai adorando a Deus enquanto a banda vai tocando. Você vai adorando ao Senhor. Que em nome de Jesus, tudo que nós fizemos aqui seja para louvor da tua glória, Pai. Que em nome de Jesus aconteçam milagres aqui nessa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado por cada boca, cada língua aqui nesse lugar, porque a glória pertence ao Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Louva ao Senhor! Oh, vem e toma o teu lugar. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Para que eu possa exalar meu ser. Vem e toma teu lugar. Eis minha vida comandar. De louvor, entrego a ti,
Você que tem Deus habitando dentro de você. Aleluia, levante bem alto a tua voz. Acaso não sabeis vós que sois o santuário de Deus, que sois o tabernáculo do Deus vivo, e que Ele habita em vós? Você que tem Deus dentro de você, você que tem o Espírito Santo dentro de você, continua adorando a Deus, continua de mãos levantadas. Você que tem a capacidade de se comunicar com Deus, de falar diretamente com Deus, que recebeu esse dom maravilhoso. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Seja sentado.
segura firme e vai em frente. Recuar de maneira nenhuma. Nós temos mais é que avançar dia após dia, sempre conquistando o terreno, não deixando o inimigo passar na nossa frente. Amém. Vamos continuar adorando.
Glória a Deus. Glória ao Senhor, Deus grandioso, maravilhoso. Nosso Pai Celestial. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito seja a terra, bendito seja. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito seja o campo, bendito seja por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. eu colocar a planta dos meus pés, sei que
obedecer a sua voz. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Você crê que quando você abre a tua boca, quando você profetiza, as coisas acontecem. Você crê nisso. Você crê que aonde você colocar a tua mão vai ser abençoado. Põe a mão no teu coração então. Começa a profetizar que você é abençoado, que você é abençoada, que você é obediente à palavra de Deus. Por isso o Senhor te abençoa, aonde você estiver, aonde você for, o que você fizer vai ser abençoado, porque você é o canal de bênção. Mas acredita nisso, acredita que Deus pode usar você para ser um abençoador. Oh, glória! Glória a Deus! Oh, começa! Os céus declaram glória a Deus, e todo mundo se reunirá para louvar.
a Deus. Que bom, irmãos. Que bom que hoje você está confessando aqui que Jesus Cristo é o Senhor. Deus jurou. Ele diz: por mim, diz o Senhor, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não vamos precisar passar diante do trono e ali, depois de receber o juízo, nós não vamos precisar curvar os joelhos ali, sem querer, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje você já faz isso é muito bom, você faz isso com alegria no seu coração, mas muita gente vai confessar isso com um destino cruel diante dele, um destino tenebroso. Ele vai confessar e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Que bom que você faz isso hoje, porque você vai continuar fazendo isso eternamente. Isso não vai ter fim. A vida eterna já começou para você e não se acaba jamais. Isso não tem fim. Olha que privilégio que você tem. Quanta gente hoje se recusa a dizer isso, não reconhece o senhorio de Jesus Cristo, reconhece o senhorio de outros deuses, mas não reconhece que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. E naquele dia, essas pessoas, se nós não falarmos para elas, não as advertirmos, elas vão confessar lá, amargando: por que é que eu não disse isso antes? Mas hoje você pode dizer parabéns para você mesmo. Olha, hoje eu faço com muito gosto, com muita alegria no meu coração, para não precisar fazer depois. Amém? Eu quero falar hoje sobre São Mateus capítulo 24, o versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 14. Jesus era um pastor, como os pastores de hoje. É que hoje a situação é um pouco diferente, porque o povo se reúne em templos, lugares fechados. Existem instrumentos hoje que foram preparados para louvar o Senhor, foram ungidos para isso, existem músicos. Mas Jesus, no seu ministério terreno, ele reunia as pessoas ao seu redor, e ele pregava para as pessoas de uma maneira que as pessoas entendiam o que ele estava falando. Quando não entendiam, ele não revelava que era para eles não se converterem, para que o Evangelho chegasse até nós. Há muitas pessoas da antiguidade foi velado isso, foi selado, eles não entenderam, porque senão Jesus tinha permanecido lá em Israel e estaria vivo até hoje. Mas o propósito dele não era esse. O propósito dele era que você, que eu conhecêssemos o Evangelho, nós conhecêssemos a salvação comum e tivéssemos oportunidade de adentrar essa salvação por intermédio do sangue derramado no Calvário. Então Jesus, ele reunia as pessoas e pregava por parábolas, ele abençoava, ele falava de mistérios. E uma certa ocasião, ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Ele foi proposital, ele foi estratégico, porque ele queria que essas palavras ficassem gravadas nas mentes, nos corações dos seus discípulos, dos seus seguidores, porque era uma coisa muito importante, era a revelação do futuro. E ele começou a falar da época vindoura. E ele disse assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dizei-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o grande mestre, o Senhor me instrua, o Senhor nos dá a palavra, Espírito de Deus, e conduza em nome de Jesus. Amém. Então Jesus começou a falar, e ele já havia feito um discurso anterior, e os seus discípulos não entendiam. Então, para os discípulos, os quais ele tinha um propósito especial, os discípulos eram os escolhidos daquela época. Ele precisava que os discípulos entendessem, para que aquilo fosse disseminado, fosse espalhado por todo o mundo antigo. Todo mundo antigo ouviu o Evangelho. Então ele chamou os seus discípulos e contou todas essas coisas para eles. E ele estava falando, meus irmãos, no meu entendimento, no meu modo de ver, dos dias em que nós estamos vivendo. E ele diz nessa passagem que o que nós estamos presenciando, ou que nós já presenciamos, o mundo, ele seguiu um curso mais ou menos metódico, ou igual até o período de Cristo. Até o período que Jesus veio e ele foi para os céus e mandou o Espírito Santo, em que toda a terra hoje tem Deus ao seu dispor. Todo o universo, todo o planeta Terra tem Deus à disposição. Basta que alguém lance mão de Deus para poder ter Deus dentro dele, para ter a unção do Espírito Santo. Pode ver que a humanidade caminhou de uma maneira muito mais acelerada. O progresso veio de forma muito mais acelerada a partir do momento que o Evangelho passou a se alastrar por todo o mundo. Veja que os países aonde o Evangelho não chega, as pessoas ainda usam dos mesmos métodos de trabalhar a terra que usavam na antiguidade. Eles são parcos, pobres de entendimento. Porque quando o Espírito de Deus habita dentro da gente, ele traz consigo uma carga enorme de sabedoria, de inteligência, de entendimento, discernimento, conhecimento das coisas, de revelação, que é para a nossa vida melhorar. Deus gosta de ver a gente cada dia melhor. E o mundo até então, até a vinda do Espírito Santo, até que a igreja fosse estendida para os 4 cantos da terra, ele era mais ou menos igualzão. E depois disso, a coisa começou a andar rápido. O conhecimento humano vem se aumentando, vem se alastrando cada vez mais e mais, e vem confirmando o que o profeta Daniel disse: o conhecimento se multiplicaria. Existe até um cálculo que eu não me lembro agora, não tive tempo de me aprofundar, mas diz que o conhecimento hoje, ele aumenta quase que 100 vezes mais rápido do que aumentava há tempos atrás. Isso tudo é por conta do que? Da tecnologia, que hoje é muito rápido. Hoje você compra um computador, na próxima semana ele já está defasado, ele já está antiquado. É tudo muito correndo. No trabalho hoje, a gente tem que fazer as coisas tudo para a última hora. É uma correria danada. E é o que Daniel diz, que as pessoas iam correr de um lado para o outro desenfreadas. Em busca do quê?
do dinheiro, em busca de fartura. E a gente está vendo aí a desigualdade crescendo cada dia mais e mais. E mesmo na natureza, isso é fato científico comprovado. Quando Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares, e ele compara os terremotos à mulher que está para dar à luz, ele fala: isso é o princípio das dores. Nunca, em nenhuma história, nenhum tempo, nenhuma época da história da humanidade, não sei antes do homem, mas isso foi comprovado. Nunca houve tantos terremotos em tão curto espaço de tempo. A Terra tinha terremotos, mas demoravam tempo, muito tempo. Hoje acontecem terremotos quase todos os dias. Em algum lugar do planeta a Terra treme um pouco. E os cientistas estão descobrindo que o planeta está murchando, ele está encolhendo. E eles estão tentando descobrir a causa disso e não conseguem. Eles colocam a culpa no Sol, nos acontecimentos lá do Sol, das explosões solares, por causa das coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Mas às vezes fecham os olhos para a Escritura, que traz isso tão claramente para nós, irmãos. Eu me lembro quando a minha esposa estava grávida, e aí a gente pode fazer uma associação bem fácil com isso. Então, quando é lá pelo 7º mês, quando a mulher que tem um filho só na barriga, é pelo 8º mês, né, finalzinho do 8º mês, dá aquela contração. Aí todo mundo diz: é agora, vai nascer, corre todo mundo para o hospital. E chega lá, é um alarme falso, é um aviso de que o nascimento, o parto está próximo, que o tempo está se findando. Então Deus, Ele está movimentando a terra, avisando ao seu povo, porque a igreja é a noiva, é a mulher, vamos dizer assim. Olha, você está tendo contrações, está chegando a hora que Paulo diz que toda criatura geme. Vai chegar a hora que nós vamos ver a vida vir até nós, a vida eterna que é o Senhor Jesus, e nos levar junto com Ele para as mansões celestiais. Então a terra, ela está se contraindo. É o sinal que Deus está dando para a humanidade, para que haja arrependimento, para que as pessoas se convertam. Mas para que elas se convertam, é necessário que nós levemos a palavra até elas. No último versículo, Jesus diz que o Evangelho seria pregado a todo o mundo. E eu entendo, no meu pobre entendimento, que uma das melhores coisas que Deus deixou o homem inventar foi a internet. Porque hoje, enquanto nós estamos aqui pregando, eu sei que tem pessoas em várias partes do mundo que estão ouvindo a mesma coisa que vocês estão ouvindo. Que se elas não se arrependerem dos seus pecados e não aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas não vão alcançar a salvação. Porque nenhum outro homem, nenhum outro Deus pode dar salvação para o homem, a não ser o Senhor Jesus. Esse Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, irmãos. Pode não ser de boca a boca, pode não ser de porta em porta. Olha, eu vim pregar o Evangelho para o Senhor hoje, porque a língua às vezes é um atrapalho. Por incrível que pareça, a população humana cresce mais rápido do que se consegue alcançá-la. O povo está tão ávido por sexo, está tão sedento, que não mede mais consequências. É filho para todo lado. O que a gente vê de filho sem pai, sem mãe. O que a gente vê de meninas novas aí, que não tem condição nenhuma de tocar a vida, não tem responsabilidade, não tem senso de mãe. E o povo está fazendo filho um atrás do outro.
não estão nem um pouco preocupados com a situação dessas crianças. E é o que Paulo diz para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3. Ele diz que os homens seriam amantes de si mesmos. As pessoas só se preocupam com a situação momentânea. Pouco se mede o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou daqui a 30 anos. Pouco se faz. Mas as pessoas estão preocupadas só com o se dar bem, só com envolvimentos passageiros. Essa viagem que eu fiz me ensinou muita coisa. Lá na Europa, meus irmãos, não se casa mais. Não se casa mais. Sabe o que eles fazem? Eles vivem um tempo juntos. Porque o homem lá, ele tem receio de casar, porque as leis protegem muito a mulher lá. Então, quando o sujeito casa, vamos dizer que ele tenha lá 2 filhos com aquela mulher, se ele resolve se separar dela, porque a concorrência hoje é muito grande, hoje a oferta está maior que a procura, e a Bíblia diz que no final dos tempos as mulheres iam disputar os homens. Iam disputar os homens. Então, quando o sujeito casa, se ele se divorcia, a mulher leva a casa, o carro, tudo que tem dentro da casa e os 2 filhos dele. Ele fica só com a roupa que ele tem. Ele não tem mais nada. E aí como que ele vai começar a vida de novo? Se lá eles se casam por volta dos 30, 35 anos, quando eles já começaram uma vida profissional. Só que nesse meio, a Bíblia diz que quando um homem se ajunta com uma mulher, os 2 são uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Tudo bem que não é Deus que está unindo, é o homem que está unindo. Mas os prejuízos dessa união são fatais, são perigosos. Porque a Bíblia ensina, Jesus advertiu. Quando o espírito maligno sai de um homem, sai de um corpo, ele habita por lugares desertos, e não encontrando repouso, ele volta para aquele lugar, encontrando aquele lugar adornado e limpo, ele habita ali naquele lugar. Quem não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, tem outro espírito que habita dentro dessa pessoa. Quando alguém se une a outra pessoa, o espírito que está dentro da pessoa passa para ela. E é por isso que nós vemos aí muitos efeminados, muitos homossexuais, aumentando cada dia mais e mais. As lésbicas, as crianças aí já estão definindo a sua opção sexual. Por quê? Por causa de toda essa contaminação. Os pais não medem mais para fazer os filhos. E aí o espírito que estava dentro do pai acaba passando para o filho. E depois não sabe qual é a maldição que o filho arrasta. Que ele é lá um transexual, um homossexual, porque o pai teve uma relação ilícita com um homossexual no passado e transferiu para o filho. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Um mundo que está contraindo porque não está aguentando mais o pecado que está habitando dentro dele. Jesus disse que os terremotos seriam mais frequentes. Os Estados Unidos aguardam, a nação americana, eles têm certeza que isso vai acontecer. 2 coisas. Na cidade de Los Angeles, no subsolo, lá embaixo, existe uma falha geológica. Eu não me lembro se é de Santo André, se alguém sabe me ajuda. Eles chamam a falha de Santo André. E eles sabem que vai acontecer um terremoto que vai destruir a cidade de São Francisco e a cidade de Los Angeles. Aquilo vai desabar, de tão grande que vai ser o terremoto. A segunda coisa que eles têm certeza que vai acontecer. Quem lembra daquele desenho animado Zé Colmeia? Quem assistiu Zé Colmeia? Vocês são contemporâneos meus. O Zé Colmeia, quem se lembra disso? Ele morava num parque chamado Yellowstone.
não é? Lembra que de vez em quando ele passava por perto de um lugar onde cuspia água para cima? Espirrava água bem alto. Aquilo lá chama geyser, sei lá como é que eles chamam direito lá. E eles estão esperando. Aquilo ali é um vulcão que está esperando para entrar em erupção. A qualquer momento, aquilo ali vai explodir. E os resultados dizem que vão ser catastróficos a nível quase que nacional, porque eles esperam uma nuvem de fumaça lá, uma nuvem de enxofre enorme, que vai causar uma destruição enorme lá nos Estados Unidos. Tudo isso, irmãos, são sinais. São sinais que estão acontecendo para nós permanecermos firmes, inabaláveis diante de Deus. Quem não é bobo, lê essas coisas, associa com o noticiário, do que acontece dia após dia, do que vem acontecendo no meio da humanidade. Pega a Bíblia, leia para você ver, como eu citei Timóteo capítulo 3, leia, releia, você vai cada dia ter mais vontade de se firmar, porque Jesus pode voltar hoje à noite ainda. Ele só deixou uma incógnita. Ele disse: o dia e a hora eu não sei, mas que vai acontecer, vai. E aqui diz: e certamente, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Hoje existem vários focos de guerras no mundo. O Iraque é um, o Sudão está em guerra. Tem vários, eu não me lembro agora. Guerra de etnias, de pessoas que habitam no mesmo país, mas tem diferente, é uma nação que habita dentro de um país. Os curdos. E nós não podemos esquecer, irmãos, tem gente que tapa os olhos para isso. Estão esperando vir aí uma grande guerra como sinal da volta de Jesus. Vocês se lembram em 1999, da passagem do ano para o ano 2000? Todo mundo estava assim, ó. Lembra? Perplexo, tremendo, as pessoas tinham medo. Todo mundo estava esperando acontecer um grande fato. O Nostradamus, as profecias de Nostradamus, até os cristãos davam ouvido para Nostradamus. Porque Nostradamus acertou muita coisa, mas vamos saber quantas mil profecias ele fez. Quantas coincidências aconteceram. E as pessoas louvavam ele porque ele disse que ele acertou o dia da morte dele. Se eu quiser adivinhar o dia da minha morte, eu posso dar fim na minha vida o dia que eu vou morrer. Então todo mundo ficou perplexo. Olha, acho que vai acontecer alguma coisa, porque tinha gente que ainda dizia assim, porque a Bíblia diz que 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Eu não sei qual versículo é esse, nem o livro e nem a passagem, eu não conheço. É ditado que o povo inventa, né? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Nós estamos em 2008. Nostradamus, ninguém ouve mais falar de Nostradamus. Hoje nem se lembra mais quem nasceu de 2000 para cá. Eu me lembro que eu era menino na escola, novinho, a gente já comentava sobre Nostradamus, que ia chegar o ano 2000 e o mundo ia acabar. Porque ele tinha uma profecia que dizia que o mundo ia acabar em 1999. E eu não vou falar para vocês que eu fiquei tremendo, senão vocês vão tirar sarro da minha cara. Mas a gente fica com aquilo na cabeça, porque aprendeu desde pequenininho, né? Não aconteceu nada. Aí você pega a palavra de Deus, onde Jesus diz assim: passará os céus e a terra. Passarão as palavras de Nostradamus, passarão as palavras da mãe de Iná, passarão as palavras do pai não sei o quê, de Oxalá não sei o quê, mas as minhas palavras não hão de passar. É só chegar ao fim do ano, a gente liga a televisão e tem lá as previsões para o próximo ano.
E é engraçado que ninguém confronta, né, o que foi falado com o que aconteceu e o que deixou de acontecer. Porque a mentira, ninguém faz questão de expor ela quando é para vergonha. Quando é para honrar, todo mundo faz questão. Mas quando é para vergonha, todo mundo oculta. Então as pessoas estão esperando, olha, quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, será o fim do mundo. Isso não vai acontecer. A Terceira Guerra Mundial será o Armagedon. E eu, pelo entendimento que eu tenho, a igreja não estará mais aqui. Se você estiver esperando a Terceira Guerra Mundial, muda o teu pensamento. A Terceira Guerra Mundial é para quem ficar depois do arrebatamento. Nós não podemos esquecer que já aconteceram 2 guerras mundiais. O mundo inteiro se envolveu nessas guerras. Uma do final do século XIX para o comecinho do século XX e a outra no século XX, a Segunda Grande Guerra Mundial, aonde Hitler se levantou. Ele era uma forma de anticristo. E também ali o princípio das dores estava se manifestando, porque muitos cristãos acreditavam que o fim do mundo seria, porque o anticristo havia se levantado. Mas não aconteceu. Em 1844, os adventistas do 7º dia tinham decifrado aí uma profecia bíblica das 70 semanas de Daniel. É isso que eu digo, irmãos, olha, quem confia na palavra não faz besteira, não passa vergonha. Sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram lá numa colina, lá nos Estados Unidos, confiantes lá no seu profeta, na sua profeta, e se vestiram com vestes brancas, se desfizeram de tudo aquilo que eles possuíam, e ficaram esperando a volta de Jesus, porque segundo a profecia, dizia que Jesus ia voltar no ano de 1844. E ficaram lá esperando. Passou a tarde, passou a noite, a madrugada e o outro dia, e eles tiveram que voltar para casa com as suas vestes brancas, de cabeça baixa, começar a vida tudo de novo, porque a palavra de homem não vale nada, o que vale é a palavra do Senhor. O dia e a hora ninguém sabe, só Deus. Então 2 guerras já passaram. Rumores de guerra tem todos os dias. Quantas e quantas vezes nós ouvimos, não é, na época da Guerra Fria, que os Estados Unidos estavam prontos para atacar a Rússia, a União Soviética, com seus mísseis apontados para lá. E os russos, por sua vez, apontavam seus mísseis para os americanos. Então, quanta coisa já aconteceu, para que nós estejamos alertas, estejamos prontos. Quando Jesus voltar, você tem que estar pronto. Não vai dar tempo de correr e se santificar na hora. Não vai dar tempo de você dizer correndo lá, eu aceito Jesus como meu Salvador, quando alguém estiver subindo do teu lado. Porque vai ser muito rápido. Você não consegue imaginar a velocidade que isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, numa piscada muito rápida, não vai dar tempo da pessoa formular a palavra na boca, e a igreja vai estar subindo vitoriosa com o Senhor Jesus. Agora, essa semana, eu constatei uma coisa. Diz assim, versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lá no versículo 11 ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Tem um porto-riquenho, chamado José Luiz de Jesus Miranda. Se você tem internet, você acessa o Google, todo mundo que tem internet sabe do Google, e entra num site, pede lá para pesquisar, Crescendo em Graça, ou Crescendo na Graça. Esse homem, meus irmãos, ele está tendo adeptos pelo mundo todo. No Brasil, ele já tem 10 mil seguidores. O púlpito dele tem 666.
Ele é tatuado com o número 666 num braço e SSS no outro braço. Ele diz ser Jesus Cristo, homem. E ele está fazendo maravilhas no meio do povo. As pessoas estão correndo para ele, porque ele está fazendo maravilhas. Ele fala de prosperidade, ele fala de graça, ele fala de salvação. Leia lá a reportagem, tem várias páginas, o site é muito bem elaborado. Em 2000, ele apareceu pela primeira vez, se manifestando como sendo Jesus Cristo, em 2005. Foi a primeira vez que ele fez um discurso. Mas ele disse que recebeu uma profecia em 1986, que ele seria o Messias. Precisa acontecer mais alguma coisa? Precisa para que aconteça mais alguma coisa? Para você estar super atento para que a volta de Jesus aconteça? Pode ser essa noite ainda. Falsos cristos, esses que a gente vê por aí na televisão, fazendo gracinha, esses aí não são nada, viu, irmãos? Agora, esses, sabe o que ele usa? Ele usa a palavra. Ele pega a Bíblia e prova que ele é o Jesus Cristo, com versículos. Ele fala que a profecia do ministério, a profecia ministerial para ele, foi dada pelo anjo Gabriel. E ele fala que o trono da graça é o púlpito dele, da onde ele emana graça e sabedoria para a humanidade. E o intento dele é alcançar o mundo todo, porque ele já tem uma rádio, tem um canal de TV e tem publicações para o mundo inteiro. Para criancinha já, pequena. Como se fossem as nossas lições da escola bíblica dominical. O que Jesus dizia aqui, irmãos, não é para daqui 20 anos, não. Daqui 30, não sei. Mas eu vejo claramente que é para os nossos dias. Nós temos que estar assim, ó, de olhos bem abertos. E de coração bem aberto, para deixar o Espírito Santo falar com a gente, para a gente mesmo não ser engodado. Porque tem igrejas que têm enveredado só para o lado da prosperidade, só para o lado da riqueza. E é exatamente esse tipo de pessoas que às vezes se frustram, porque não ficou rico, é que vai ser arrebanhado por esse homem, porque ele prova que ele consegue deixar as pessoas ricas. É um perigo isso. Outro dia eu vi o pastor Soares falando na televisão do perigo das riquezas. Então, irmãos, chega na tua casa, pega a tua Bíblia, lê. Quem sabe o Espírito Santo te revela mais coisa que eu não estou sabendo ainda. Quem sabe Deus se compadece mais de você do que de mim. Você pode até trazer um estudo aqui para a igreja do que está acontecendo no mundo hoje. Não só no mundo humano, mas no mundo geográfico. Os acontecimentos climáticos. De repente, do nada, começa tudo a mudar. O que é isso? E Deus está preparando a igreja para pregar o Evangelho com um avivamento muito grande em toda a face da terra. Não tem uma só não, tem várias profecias que do Brasil, o Brasil seria um instrumento para levar o Evangelho para muitas e muitas nações. Sabe quem está enviando missionários hoje? Olha a vergonha, os muçulmanos. Os muçulmanos estão formando missionários e enviando para o mundo. A Igreja Católica admitiu que hoje a maior igreja do mundo, a maior concentração religiosa do mundo são os muçulmanos. Agora, eu tenho um pensamento, que o muçulmano ele é fiel até a morte. Ele teme a Deus. Só que a proposta que foi feita para ele
né, vamos dizer, o evangelho que foi feito para ele, é distante desse evangelho que nós conhecemos. Eles não acreditam na vinda de Jesus, não acreditam em muitas coisas que nós acreditamos. Mas eu penso que quando o muçulmano se converte, meus irmãos, ele nunca mais deixa de Jesus. E outro dia eu ouvi um relato, eu vou parar por aqui, só vou contar esse relato. Uma pastora pregando, que um professor que foi lá para o Egito, olha o que é que Deus está fazendo. Vocês acham que Deus está esperando só da gente, né? Ele foi para lá com um propósito, tinha 2 propósitos: humanamente de ensinar futebol e espiritualmente de pregar o evangelho. Ele é brasileiro. E nas horas de folga ele ensinava inglês para a garotada do time de futebol. E ele começou a pegar uma classe e lecionar inglês. E ele pregava o evangelho na surdina, escondido. Porque lá a Polícia Federal lá é chamada de homens de bota. Se você é pego pregando o evangelho lá, a pena para quem é pego pode chegar até a decapitação, cortar a tua cabeça fora. Então as coisas são feitas meio nas catacumbas, como se fazia lá na Roma antiga. E ele deu uma aula, chegou uma garotinha e disse: "Ô professor, eu posso ter uma palavra com o senhor?" Ele falou: "Pode, o que é?" Ele falou: "O senhor é cristão, não é?" Ele falou: "Eu sou." Ele falou: "O senhor está pregando o evangelho e o meu irmão é um aluno seu. E o senhor toma cuidado com ele, porque ele é informante dos homens de bota. E se ele entregar ao senhor, o senhor pode morrer. Então o senhor toma mais cuidado com a pregação aí do que o senhor está falando a respeito de Jesus." Aí o professor acatou a palavra, falou: "Olha, eu agradeço você." Ela estava de burca, né? Aquele véu que cobre as mulheres lá. E ele falou: "Eu te agradeço pela sua palavra, mas por que você está falando para mim, sendo que você é muçulmana?" Ela falou: "Não, eu não sou muçulmana, eu sou cristã." Aí ele virou para ela e falou: "Mas como que você é cristã? Quem pregou para você?" Ela falou: "Jesus apareceu para mim num sonho e disse para eu ser cristã. E não foi uma vez, foram várias vezes. Aí um dia eu acordei e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Ninguém sabe, mas eu estou disposta a morrer por causa disso. Eu não abro mão de Jesus." E o pastor ficou de boca aberta, o homem, não o pastor, o professor. E ela disse: "Olha, da mesma forma que aconteceu comigo, tem milhares de amigos meus aí, gente que também teve o mesmo sonho, e Jesus está aparecendo para essas pessoas e falando para elas: olha, você seja cristão se você quer alcançar a sua salvação." É isso que está acontecendo hoje, irmãos. É por isso que eu falo: você ora aqui, você não entende nada do que você está orando, mas lá do outro lado do mundo, Deus está trabalhando, Deus está convertendo almas, o Senhor está fazendo alguma coisa por intermédio das suas orações. Não tenha medo de orar, não tenha preguiça, não tenha receio. Se coloca nas mãos de Deus. Sabe, tem gente que pensa assim: usa-me, Senhor, mas eu não sei, eu não quero ser pregador. Então abre a boca e ora a Deus, reivindicando as almas, quebrando as cadeias do inferno que cegam as pessoas. Porque você tem que levar junto com você uma multidão de pessoas para o céu. Deus te instituiu para isso, para ser um pregador de boas novas. E por mais que tudo isso aconteça sempre, nós temos que ter esperança dentro de nós, de que Jesus Cristo vai voltar e vai tirar a gente desse lugar. Apocalipse 3:10 diz que porque você é fiel, eu vou livrar você da tribulação daquele dia. Uma promessa que Jesus deixou. Então você seja perseverante até o fim. Seja o fim da sua vida, seja o fim de tudo.
Mas não abra mão daquilo que Deus deu de presente para você, que é a graça. É a graça. Hoje você não tem que fazer nada. Você não precisa derramar nenhuma gota do teu sangue, nem furar a ponta do teu dedo, dizer, para eu ser salvo, eu preciso derramar uma gota do meu sangue. Não, você só precisa aceitar a Jesus. Oh, aleluia. Ninguém precisa ir para o inferno, mas é necessário ser perseverante e ser santo todo dia, toda hora, em todo lugar, em toda circunstância. Você é um santo de Deus, separado para Ele. Você não é lixo de Satanás. Satanás não pode encostar na tua vida e jogar um monte de porcaria, um monte de lixo. Não aceita. Aceita só a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque o Senhor te constituiu por cauda e não, por cabeça e não por cauda. Aleluia. Fecha os teus olhos, irmãos. Fecha os teus olhos da carne e abre os teus olhos do entendimento e diga, Senhor, eu quero mais revelação para a minha vida. Eu quero ver os acontecimentos e entender que a cada dia eu tenho que melhorar mais, eu tenho que me aprimorar mais, eu tenho que me santificar mais, eu tenho que me informar mais, Senhor. Eu não posso ficar só olhando para os fatos, eu tenho que olhar para o futuro, que se o fato é negro, o futuro é glorioso. Aleluia. Eu não quero ser deixado para trás. Eu quero ser atual e não me conformar com esse século de maneira nenhuma. Oh, glória! Abre o nosso entendimento, Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Para nós entendermos os dias que nós estamos vivendo. Para a gente ver a proximidade do final dos tempos, ó Deus. Abra os nossos olhos, Senhor, os olhos da fé, aleluia, os olhos do discernimento, meu Deus. Nos dá essa capacitação, essa capacidade de ver além do que o mundo vê, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus. E a propósito, tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, e gostaria de hoje fazer parte desse povo vitorioso, que tem um lugar reservado longe de tudo isso que vai acontecer aqui na terra. Levante a sua mão, eu quero orar por você, eu quero que Deus te abençoe grandemente. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus nessa noite como seu Salvador? Tem algum visitante aqui hoje? Fica de pé por um minutinho só. Tem um visitante ali. O Senhor é bem-vindo aqui. A sua presença aqui é muito importante. Todos nós aqui somos importantes, mas o Senhor é mais importante que todos nós. Porque Jesus pode te dar a salvação hoje. Basta você aceitá-lo como seu Salvador. Venha do jeito que o Senhor está. A sua situação não importa, o que importa é a situação do seu coração. Se o Senhor aceitar Jesus hoje, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E tudo pode mudar a tua vida daqui para frente. O Senhor aceita Jesus. Fica de mão levantada então. Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa lá. Você também está aceitando Jesus hoje, meu jovem? Levante a tua mão. Tem mais alguém? Mais um rapaz lá, olha lá. Você também está aceitando Jesus hoje? Você tem um nome. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós pronunciamos o nosso nome e dizemos, Senhor Jesus, você diz o seu nome. O meu nome é... Fala o seu nome. Escreve o meu nome no teu livro, Jesus, para salvação, o livro da vida. Escreve o meu nome, Senhor, porque eu quero ser um salvo. Livra-me, Senhor, de pecar contra ti, me dá entendimento para eu caminhar junto contigo e ter o meu lugar reservado na tua presença, Senhor, para a tua glória. Quem está perto dele aí, dá um abraço nele, dá um abraço nele. Receba ele como teu irmão em Cristo. Eles são importantes, irmãos.
Não deixa ele sair sem um sorriso, sem um abraço, sem dizer para ele: você é muito bem-vindo, aqui você é nosso irmão. Aleluia. Parabeniza essa pessoa depois. Nós vamos encerrar. Quem vai trazer as suas ofertas, se quiser colocar aqui no cesto, você fica à vontade. Quem vai trazer a sua oferta, levante a sua mão. Você que trouxe o seu dízimo, o seu dízimo, a sua oferta hoje, consagra ele para Deus. Oh, glória a Deus. Ele era daqui, né, Maria? É o Sexta-feira Santa, né? Então consagra o seu dízimo, agradece a Deus pelo que você está recebendo hoje. Talvez só pela sua salvação já é motivo de agradecimento, mas oferta ao Senhor. Senhor, abençoa as mãos dos dizimistas, dos ofertantes, porque o teu nome há de ser glorificado através da prosperidade que o Senhor vai derramar na vida desse povo, para testemunho de todos aqueles que observam a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer. Aqui tem um recado que o pai do obreiro Sebastião e do Antônio, nosso farmacêutico, o irmão que atende aí no ambulatório, ele faleceu. E o corpo está sendo velado no cemitério Parque. Esse irmão era daqui. O apelido dele era Sexta-feira Santa. Lembra dele? E ele está em outra denominação. Que Deus o reserve para aquele grande dia. Que junto conosco ele também vai receber o seu corpo glorificado. Tem alguém que gostaria de começar o curso de preparação para a vida cristã? Ou seja, que vai se decidir ao batismo e vai fazer o curso para descer as águas? Fica de pé, o diácono vai levar até você esse papel. Olha lá, tem uma menina lá. Tem uma mocinha ali. Tem mais alguém? Tem mais uma moça ali. Mais um rapaz. Desse lado aqui, tem alguém que vai começar o curso de preparação para a vida cristã? Olha, o batismo, a segunda coisa depois que vem no processo da salvação é crer, se arrepender e ser batizado. Então o batismo, para você que não é batizado, é uma ordenança. Jesus mandou os seus discípulos batizarem as pessoas que acreditavam na sua palavra, batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você que não é batizado, olha, vai para casa refletindo sobre isso. Ainda falta uma coisa para você. A igreja se coloca de pé. Nós vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus pela palavra, pelo culto, pela bênção que você vai levando para sua casa. Pai Celestial, da mesma forma que nós oramos quando começamos, pedindo a tua bênção, a tua orientação, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esses momentos que nós passamos. Obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado pelas almas que se converteram. Obrigado, Senhor, pela libertação das pessoas aqui, pelo Evangelho declarado a nós, pela publicação do Evangelho da salvação às nossas vidas. Nos dá força para sermos perseverantes, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração. Amém.